Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula da Educação de Jovens e Adultos. Estamos iniciando o módulo 2, unidade 1, aula 1, a literatura de cordel. Você já ouviu falar sobre a literatura de cordel? Bom, então nós vamos conhecer hoje, nos mínimos detalhes, tudo sobre essa literatura. Quando nós falamos em cordel ou literatura de cordel, é uma manifestação da cultura popular brasileira que teve origem na região Nordeste. É composta por poemas escritos em linguagem popular, ricos em rimas e na perfeição métrica dos seus versos. Então, já ouviu falar um pouquinho sobre a literatura de cordel? Então, é uma cultura popular. Então, também no Nordeste nós temos muito repentistas, não temos? Pois é, e a partir dessa cultura popular, cria-se uma literatura de cordel, uma literatura acessível. E aí nós vamos entender como que é a estrutura desta literatura. De olho na tela. Então, sejam bem-vindos ao módulo 2 e vamos aos estudos. Cordel ou literatura de cordel, somente chamada também de cordel. É um gênero textual literário que apresenta rimas e narrativas de histórias da tradição oral. Grande parte possui xilogravuras e tem a finalidade comercial. Ela é uma das manifestações, uma das manifestações literárias, né, de tradição da cultura popular brasileira, apesar de não ter sido criada no Brasil. Olha só o detalhe, não foi criada no Brasil, porém abrange essa cultura popular, especialmente do nordestino, da região Nordeste. E aí vocês ouviram, né, a palavra xilogravuras ou xilografia, né? O que é isso? Então, dentro de instantes, nós vamos entender um pouquinho sobre as xilogravuras ou xilografia. Então, são as ilustrações, né, que compõem essas obras literárias. Percebam que as imagens, né, fazem referência realmente à cultura nordestina. Nessa primeira imagem, nós temos aqui a representação de Maria Bonita e o Lampião. Aqui nós temos, né, a representação da paisagem nordestina, a caatinga, né, o sertanejo também, né, aí na sua lida do cotidiano. Essa aqui nós temos o Bumba Meu Boi, também muito tradicional na região Nordeste. Pois bem, a xilogravura ou xilografia, ela serve para quê? Para ilustrar, né, justamente esta literatura. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a xilografia, né, ou xilogravura. É uma técnica da impressão muito antiga que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. Esse processo é muito parecido com o carimbo. Então, nessa madeira são talhadas, né, essas figuras, e aí com uma tinta passada nessa base de madeira, que já foi ali talhada, e aí essas gravuras são impressas aí nas páginas, né, dessa literatura, né, dos cordéis. Olha aqui o exemplo, nós temos aqui na figura, então fica em alto relevo, né? Constrói-se a figura que fica em alto relevo, talhada na madeira, depois passa-se esta tinta de tal modo que possa, então, imprimir essas figuras lá nas páginas da literatura de cordel, nos livretos. A xilografia, né, a madeira é entalhada com a ajuda de um instrumento cortante, formando uma figura, o forma, né? Então, seria a matriz que se pretende imprimir. Em seguida, com um rolo de borracha embebecido com tinta, toca-se apenas as partes elevadas do detalhe, fixando, porém, aí a gravura nesse papel. Então, quando nós falamos, né, na instituição responsável por esse gênero literário, qual o gênero que nós estamos falando? Estamos falando da literatura de cordel. Então, essa literatura aqui no Brasil, né? Ela é instituída, né, é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que está localizada, né, no Rio de Janeiro. Esse tipo de texto, né, ele tem como principais características a oralidade e a presença
de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é informar e, ao mesmo tempo, que diverte os seus leitores, né? Então, quem já tem conhecimento, quem porventura já se deparou com um livreto, né, da literatura de cordel, perceberá que a temática, né, é justamente sobre a cultura popular do povo nordestino. E aí nós podemos, então, além, né, de perceber uma informação sobre a cultura local, nós podemos também nos divertir a partir dessa literatura. A literatura de cordel é uma tradição literária regional, mais popularizada no Nordeste brasileiro, portanto, bem popular. Não possui status elitizado, como ocorre com a literatura clássica. E aí, nós poderemos perceber, por exemplo, na composição dessa literatura de cordel, de uma cultura popular, uma linguagem coloquial, muitas vezes representando a forma, né, de falar do próprio nordestino, uma forma bem simples, né, totalmente informal. E aí nós vamos perceber também hoje, a partir de alguns exemplos. Aqui nós temos uma ilustração, chama-se literatura de cordel, porque esses livretos, né, ficam em um varal, como aqui está sendo apresentado. Então nós temos uma representação desse cordel lá na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então são vários os títulos, né, que nós podemos encontrar na literatura de cordel, uma literatura bem popular. O cordel era antigamente exposto em cordões, em barbantes, por isso recebeu esse nome, né? Os seus poemas e as canções expostas em uma corda. Ela também pode receber o nome de folheto aqui no Brasil, pois é um tipo de poesia popular, impressa e divulgada em folhetos. É importante mencionar que o cordel é um gênero literário que também existe em outros países além do Brasil. Então, mesmo tendo essa noção clara de que esses folhetins, né, eles trabalham sobre a cultura popular, em especial do povo nordestino, do sertanejo nordestino, ela não é uma literatura exclusiva do Brasil, né? Ela também se manifesta em outros países. Mas, claro, sempre que nós ouvimos falar sobre a literatura de cordel, nós já podemos nos reportar sobre a tradição, né, sobre a cultura popular da região Nordeste. Bom, aqui nós trouxemos para vocês, né, a Greve dos Bichos do Severino Milanês da Silva. Então, ele conta a história nesses versos e veja aqui. Muito antes do dilúvio, era o mundo diferente. Os bichos todos falavam, melhor do que muita gente, e passavam boa vida trabalhando honestamente. O diretor dos Correios era o doutor Jabuti, o fiscal do litoral era o matreiro Siri, que tinha como ajudante o malandro Quati. O rato foi nomeado para chefe aduaneiro, fazendo muita muamba, ganhando muito dinheiro com o camundongo da ordenança, vestindo-se de marinheiro. O cachorro era cantor, gostava de serenata, andava muito cintado. De colete e gravata, passava a noite na rua, mais o besouro e a barata. Percebam que aqui nós temos, né, uma composição em versos, né? Então, nós vamos perceber aqui que são sextilhas, né? São 6 versos aqui que compõem essas estrofes. E o que nós vamos observar também, né, aqui são as rimas, olha, diferente, gente, honestamente, os nomes do bicho, olha só, o jabuti, siri e o quati. E aí nós vamos percebendo que uma musicalidade. Então, uma das intenções também, né, do poema é apresentar essa musicalidade através das suas rimas. E aqui conta-se uma história, né, a greve dos bichos, né, como que ocorreu muito antes do dilúvio. E é uma linguagem simples, uma linguagem informal, que vão aí, portanto, apresentando essa literatura de cordel. E aí, ficou claro para vocês?
Então, a literatura de cordel é uma manifestação, né, da cultura popular brasileira, especialmente da região Nordeste. Não significa que somente ocorra só aqui no Brasil. Por que literatura de cordel? Esses folhetos, né, eram dispostos, né, para serem vendidos em barbantes, né? E esses barbantes, os cordéis, então a literatura de cordel. Importante lembrar sobre a ilustração, a forma, né, em que esses folhetins eram gravados, né, essas figuras. Então, lembrar da xilografia ou xilogravura, né? Então, é criar uma espécie de carimbo talhado na madeira para que pudessem, portanto, fazer a impressão, a ilustração desses cordéis. E aí nós temos alguns representantes importantes aqui no Brasil sobre a literatura de cordel, que nós iremos apresentar e falar na próxima aula, tá ok? Então, lembrando sempre que a literatura de cordel, ela apresenta, né, em sua composição poética, né, apresentando aí em forma de versos e estrofes a intenção popular a partir de uma linguagem simples, muitas vezes informal e coloquial, para expressar de fato os sentimentos, a realidade e as histórias do povo nordestino, ok? Bom, então nós estamos encerrando aqui a nossa aula número 1 sobre a literatura de cordel. Então, nessa aula, nós estudamos sobre a literatura de cordel. Então, desejo aí um bom estudo e que vocês possam estar fazendo uma recapitulação desse conteúdo, a literatura de cordel, ok? E aguardo vocês na próxima aula. Até mais, partiu!